Olhando a velocidade que a gente está evoluindo com a inteligência artificial e que as coisas estão mudando, o que é a maior preocupação? O que você tem sentido de percepção deles ali? A inteligência artificial democratizando muito as carreiras e na era da inteligência artificial, o que vai ser um valor muito importante para os profissionais é saber fazer as perguntas certas. Não é só a pessoa técnica que tem valor e a inteligência artificial também vem como um ângulo de acesso nessa questão, né? Hoje você precisa ter muito mais uma linguagem de negócios do que efetivamente falar o techniquez. O que as grandes empresas têm feito para buscar? Onde que elas têm ido buscar esses talentos? É mais no perfil mais jovem? Hoje, claro, a gente sabe que o mercado de tecnologia da informação ele é composto pela maior parte por homens, mas é muito interessante porque as mulheres estão caminhando muito mais agora para ingressar em tecnologia, né? O grande segredo de tudo, de fato, é encontrar como a tecnologia vai beneficiar o negócio. Porque adotar a tecnologia pela tecnologia, ela não vai trazer nenhum benefício. Aqui na Faculdade XP, a gente tem uma preocupação grande em conseguir trazer uma camada realmente de diferenciação, assim, de não querer parar só na superficialidade. Só 7% tem domínio pleno sobre a inteligência artificial, ou seja, pouquíssimas pessoas, tem um oceano aí gigante para capacitar. Treinar realmente é uma vertente que vem forte a busca de treinamentos. E aí para profissionais diversos, né? Não necessariamente para pessoa de tecnologia. Todo mundo nessa fase assim de descoberta, né? E os setores descobrindo ali como usar em prol do negócio. Que recado você deixaria para quem tá assistindo a gente que conhece um pouco ou não conhece de inteligência artificial ainda? Você fala, tá bom, eu vou usar na minha vida ali, também no meu negócio e tal. E vai ser onipresente, assim. Eu acredito que a inteligência artificial vai estar em tudo. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Marina Ferrares, host desse podcast e CEO da Faculdade XP. Estou aqui hoje para mais um episódio do Acelera Aí, o podcast em que eu converso com grandes nomes de tecnologia sobre inteligência artificial. Tenho certeza que quem gosta de tecnologia e quer saber de todas as tendências de inteligência artificial, assim como eu, vai gostar muito do papo de hoje. No episódio de hoje, eu recebo aqui a Débora Oliveira. Ela que é diretora de conteúdo da IT Forum. A Débora que é jornalista de formação, com especialização em marketing e já recebeu diversos prêmios em tecnologia ao longo dos seus 17 anos de carreira. Bem-vinda, Débora. Um prazer te ter aqui no Acelera Aí da Faculdade XP. Muito feliz que você aceitou o convite nosso de estar aqui conversando com a gente. Eu que agradeço o convite, viu? Uma honra estar aqui com você. Obrigada. Eu sei que vai ser incrível, que o papo vai ser ótimo. É isso, assim, com tanta bagagem, tanta experiência, tantos anos em tecnologia, tenho certeza que você tem muita história para contar, muito case legal aqui pra gente dividir em insight para quem tá assistindo a gente, né, Débora? Sim. Olhando sua trajetória profissional, a gente estava até comentando disso um pouquinho antes aqui de começar, né? Você sempre foi mais pro lado de tecnologia, né? Então, desde o começo foi mais pro lado de tecnologia. Como que te deu um insight de sair de jornalismo com marketing e cobrir tecnologia e ficar focada nesse nicho, né? Isso é interessante, essa história, né? Porque, assim, quando eu estava na faculdade, no segundo ano, eu tive um estágio. E aí, eu arrumei um estágio numa agência que fazia conteúdos para diversas empresas de tecnologia. Então, tinha revista, naquela época era muito forte ainda a revista, né? Uhum. Hoje tudo Parece que foi outro digital. século, né? Exatamente. E já vai fazer 20 anos esse começo de história, né? Então, tinha a parte ali de conteúdo para revista e também eu fazia conteúdos para intranet e intranet também, tem essa também, para uma empresa de tecnologia. Então, foi aí que eu comecei a ter os primeiros contatos. E aí, eu tive a sorte de ter uma chefe que ela me incentivou muito a seguir por esse caminho. Ela falou para mim, você tem muito tino, eu acho que você tem que enveredar por esse caminho da tecnologia que vai ser o futuro. E ela não estava errada, né? Então... Cada dia que passa mostra pra gente que é mais o caminho, né? Exatamente. E ela já tinha um tempo que ela já escrevia bastante sobre tecnologia. Ela falou, acho que você deveria investir nisso e tal. E dali pra frente eu só comecei a trabalhar mesmo escrevendo sobre tecnologia, atuando em empresas de notícias de tecnologia, mas também estive do outro lado do balcão ali em empresas de tecnologia atuando no marketing. Então eu nunca saí desse segmento depois que eu entrei, assim, eu gosto muito, eu acho que todo dia tem uma novidade, e isso me atrai muito, porque não é a mesmice, assim,
assim, né? E conhece pessoas novas, tá em contato com muita gente, assim, que é bem interessante para te ensinar também. Eu aprendo todos os dias, conversando com as pessoas, eu também aprendo. E eu gosto muito desse lado de aprender sobre tecnologia todos os dias. É isso, o bom de você estar, às vezes, numa empresa e transitar entre várias outras é justamente conseguir aprender, né, Débora? É E, isso aí. e acho que nesse mundo da tecnologia, acho que talvez seja interessante também comentar um pouco como que é ser mulher de jornalista marketing conversando com um monte de CIOs e de executivos de grandes empresas de tech que às vezes tem o techniquez, os jargões mais específicos ali, como que é? Assim, hoje, claro, a gente sabe que o mercado de tecnologia da informação, ele é composto pela maior parte por homens, mas é muito interessante porque as mulheres estão caminhando muito mais agora para ingressar em tecnologia, né? Vários estudos, inclusive o próprio IT Forum tem um estudo de carreiras que a gente mapeia a questão da diversidade, então as empresas de fato estão contratando e as mulheres se interessando mais ali por tecnologia. E aí, assim, a gente até estava falando ali nos bastidores, né, sobre essa questão de ser mulher em tecnologia, é muito interessante, porque existe hoje muito mais espaço para as mulheres e uma desconstrução também de que, se você é de tecnologia e você é mulher, então você não pode ser uma pessoa não técnica, né? E, Uhum. na verdade, você pode ser o que você quiser. Se você quiser ser uma mulher técnica, ok, você vai seguir seu caminho. Mas em tecnologia você não precisa necessariamente desenvolver código para trabalhar em tecnologia. Isso é muito legal, porque você democratiza mais, né, ali as carreiras em tecnologia e desconstrói isso na mente de mulheres. Eu faço um programa de mentoria do Ser Mulher em Tech, e minhas duas mentorandas falaram na primeira sessão: eu não me posiciono em reuniões, eu não falo, eu não dou minhas ideias porque eu não sou tão técnica e eu vejo que as outras pessoas são mais técnicas. E aí eu as encorajei a usar isso a favor delas, porque hoje você precisa ter muito mais uma linguagem de negócios do que efetivamente falar o techniquez. É importante você saber o que você está falando? Mas não necessariamente a conversa pode e tem que girar em torno somente das questões técnicas. Então, você pode trazer uma visão de negócio, como aquilo se conecta com o negócio, de que forma vai melhorar o negócio, vai trazer receita, vai gerar impacto para os clientes. Então, é muito mais hoje uma discussão de negócio do que puramente um techniquez. E tem muito valor a tradução, né? Você conseguir traduzir uma visão de uma pessoa muito especialista, muito técnica, para uma pessoa de negócio, né? Então, também transitar tem muito valor, né? E eu estava conversando nessa trilha aqui de podcasts que a gente tem feito, que cada vez mais a inteligência artificial vai facilitar as interfaces e dar acesso, né? Então, por exemplo, um país como o Brasil, é muito mais difícil ensinar as pessoas a fazerem códigos, a codarem, do que eu ensinar elas a falar em linguagem natural, ter um prompt adequado e conseguir conectar essas coisas. E acho que vem na linha também do que você está trazendo, né? Não é só a pessoa técnica que tem valor, e a inteligência artificial também vem como um ângulo de acesso nessa questão, né? Perfeito, Marina. Eu vejo dessa forma também a inteligência artificial democratizando muito as carreiras. E na era da inteligência artificial, o que vai ser um valor muito importante para os profissionais é saber fazer as perguntas certas. Então, esse assim, é uma skill fundamental para esses profissionais. E eu também tenho até aqui uma colinha aqui, vou pedir licença para dar uma Claro. olhada dos outros dados que a gente tem. Nós temos no IT Fórum uma pesquisa antes da TI Estratégia, e no próximo mês a gente vai lançar a pesquisa de carreiras. Então, eu trouxe um dado exclusivo aqui para o podcast, para a gente falar, que é justamente sobre as skills que os profissionais de inteligência artificial precisam ter, que esses líderes estão demandando, né? Uhum. Então, hoje, na pesquisa, a gente mapeia ali que só 7% tem domínio pleno sobre a inteligência artificial, ou seja, pouquíssimas pessoas, tem um oceano aí gigante para capacitar, mas 61% já estão buscando esse conhecimento, ou seja, o interesse está crescendo. E eu não sei se você, enfim, você que está nesse universo também, né, mais de educação também, e tudo e tecnologia, sabe que surgiram muitos cursos nos últimos meses de inteligência artificial. Então vai ficar cada vez mais fácil ali de encontrar e se capacitar. E falando das skills, né, como eu tinha mencionado ali um pouco no começo da conversa, que são linguagem de programação, análise de dados, pensamento crítico, né, saber fazer as Uhum. perguntas certas, saber questionar e tudo mais, criatividade, cibersegurança, que para mim é cross, né, hoje
cibersegurança antes era visto como uma caixa separada, assim, na tecnologia, hoje precisa permear tudo. Então, se você não tiver segurança na inteligência artificial, você põe em risco todo o processo. E processamento de linguagem natural. Então, ficou uma mistura aqui de skills técnicas e soft skills, né? Mas são essas as competências que as empresas vão começar a buscar aí daqui para frente nessa nova era da inteligência artificial e que as pessoas precisam ali se desenvolver. É ótimo você trazer isso, assim, e acho que aqui na Faculdade XP a gente tem uma preocupação grande em conseguir trazer uma camada realmente de diferenciação, assim, de não querer parar só na superficialidade, porque ainda é muito novo, né? Então você ter empresas que estão usando e já estão num grau de profundidade, lógico que tem, mas não é a maioria, né? Tem muita empresa começando, engatinhando e tudo mais. Para você conseguir ensinar, a gente está cada vez mais buscando realmente descobrir os cases mais importantes, trazer isso conectado de uma forma que seja para o profissional de tech ou para o profissional de negócios, ele consiga transitar e usar isso aí no dia a dia. Perfeito, na aplicação também prática, né? Assim, então, fundamental, né? É isso, é isso. E acho que, assim, uma coisa que chama muita atenção também é a velocidade que as coisas estão evoluindo, né? E acho que você, com o IT Forum e com toda a plataforma de mídias e evento, você fala com muito CIO, né? Você tá por Sim. dentro desse meio todos os dias. Como que eles estão, assim, olhando a velocidade que a gente está evoluindo com a inteligência artificial e que as coisas estão mudando? O que é a maior preocupação? O que você tem sentido de percepção deles ali? Tem vários aspectos, né, assim, inclusive a nossa pesquisa antes da ter estratégia, eu gosto muito de usar ela, porque ela acaba respondendo muitas das dúvidas que a gente tem sobre esse mercado, né, traz um extrato disso. Então, né, a gente faz essa pesquisa desde 2011, né, este ano, no resultado desse ano, os executivos que foram mais de 300 que já responderam, e a pesquisa ainda está aberta e tal, eles responderam que inteligência artificial é importante para os negócios ali, tem uma importância muito alta, 16% e 27% alta. E aí a gente perguntou também para eles, nos próximos 2 anos, como eles veem inteligência artificial. E aí isso muda já. Então, 49% falam que é muito alta e 38% alta. Então, já é um tem... dobro, né? Quase um pouquinho mais do dobro fazendo aqui Exato. de cabeça. Então, você vê, a gente está nos estágios iniciais da inteligência artificial, isso é claro. Há muitas dúvidas ainda, mas não é um hype. Não é algo que veio só para tirar o sono das pessoas, dos executivos e das empresas. É algo que realmente veio para ficar, né? Então, e aí, quais são os principais desafios que eles têm ali para a implementação de projetos de inteligência artificial que eles falam no estudo? Eles falam de... tudo bem, tem falta de empresa qualificada? Tem, assim, na verdade eles dizem, são eles que estão dizendo, não sou eu, tá? Que 84% dizem que há poucos fornecedores de soluções de inteligência artificial alinhada à necessidade da empresa do setor. Isso significa, né, e assim, né, quem acompanha o mercado de tecnologia lembra que há alguns anos tinham muitas empresas nichadas, muitas. Aí elas desapareceram, as gigantes todas comeram elas. Foram consolidando. Exato. Absorvendo e tal, muito com aquele discurso de, temos nas nossas soluções as melhores práticas de mercado, mas a gente tem ali os segmentos. E agora, nessa nova fase, eu vejo uma volta dessas empresas nichadas para atender justamente essas necessidades que os executivos mesmos falam aqui, que é a necessidade da minha empresa, do meu setor. Então, eu vejo uma mudança agora de paradigma com relação a isso, né? E dos CIOs também, eles responderam, 75% indicaram pouca capacidade técnica para resolver os problemas, que volta naquela questão, o que precisa para... São os skills, né? O que a gente está buscando, quem que vai ajudar a gente a construir esse... Exato, então tem muitos desafios, né? E aí quando eles mencionam aqui, qual é o desafio específico? Tudo bem, né? Tem os desafios de mercado, os fornecedores ali que ainda estão evoluindo as suas ofertas, ao mesmo tempo a pouca capacidade técnica dos times, mas eles também mencionam ali que é a validação do retorno do investimento. Então eles não conseguiram ainda mensurar, né? Como é que eu vou retornar o investimento para o meu negócio? A capacitação dos colaboradores e o custo. Toda tecnologia, quando chega, ela tem um custo, né? Que é aquela curva. E a gente tá vendo aquela curva do alto custo. Óbvio que depois que ela democratiza, diminui. Mas, por enquanto, a gente ainda tá nessa crescente da curva, né? Então, isso tem sido um desafio de adoção ali para os executivos, né? É isso. E acho que, assim, também é parte do começo do movimento, né? Eu lembro quando lançou a internet, quando veio o Google, enfim. Sempre no começo vem várias empresas buscando soluções. Sim. No começo tinha mais buscadores, né? Não sei
Sim. O pessoal vai lembrar, mas tinha KD, tinha o Google, Nossa, tinha desenterrou. vários outros ali. É. E aí, ao longo da jornada evolutiva, algumas empresas se sobressaíram e outras realmente não existem mais. Talvez seja um pouco do que a gente esteja vendo com a inteligência artificial, né? Tem um tempo agora de pequenas soluções que vão fazer a interface com esses gigantes, mas muda muito rápido. A gente mesmo aqui na faculdade estava com um projeto de fazer um tutor virtual para Legal. solução e tudo mais. E ele foi construído, ele já está rodando para falar para os alunos assim, o que eles têm que estudar para melhorar as competências ao longo do curso, né? E a gente vem percebendo que hoje, cada vez mais, a empresa que ajudou a construir isso não é mais necessariamente a empresa daqui para frente. Essa tecnologia está mudando e está virando e está ficando cada vez mais fluida e mais fácil de você conectar direto nas grandes empresas, mas ainda está nessa curva de aprendizado. Então, ainda tem muita empresa pequena se desenvolvendo e vendo quais que vão ficar, né, Débora? E quais que vão se consolidar e como que esse mercado vai evoluir. Mas acho que aí tem uns bons próximos capítulos, né? É verdade. Pensando um pouquinho aqui, trazendo um pouco para a pesquisa, que você traz bastante, só para quem tiver curiosidade, assim. Quando você fala 300 empresas, é bastante empresa. Que tipo de CIO que responde essa pesquisa? Só para a gente também conectar se é o desafio da pequena empresa, se é o desafio das grandes empresas. Quem tá vendo esse desafio mais assim? A gente fala ali com as maiores empresas do Brasil, então a gente tá falando das 500 maiores empresas do Brasil nesse range de 300 e pouco que já responderam. Mas como a gente deixa ainda aberta a pesquisa por um período, a gente nunca teve menos do que 500 respondentes. E se a gente fala de um universo das 1.000 maiores empresas do Brasil, é um extrato muito relevante, né? Então são os CIOs das empresas que mais investem em tecnologia e que tem um faturamento também da empresa muito expressivo. Então a gente tá falando de grandes empresas. E aí de diversos setores, Exato, de diversos setores, vários, assim, a gente tem setor financeiro, agro, varejo, bens de consumo, e todos os setores da economia. E quando você vê, assim, nos setores, eu também percebo que tem um diferente grau de maturidade que cada um dos setores tá, né? Então, você pega a XP, por exemplo, ela já tá avançada na questão da inteligência artificial. Sim. Mesmo que o avançado ainda não seja o avançado da Microsoft ou do Google, mas já estamos avançados. Se você vai para outros setores, talvez não. Como que você vê esse equilíbrio de setores, Débora? Ah, legal. Bom, sim, setor financeiro foi um dos pioneiros na adoção de inteligência artificial, né? Seja para o back-office, quanto ali para o cliente. Isso está evoluindo bastante, até na pesquisa e também mostra que o setor financeiro é um dos que mais investem aí em inteligência artificial. Outros setores estão evoluindo bastante, ali como agro, varejo também, né? Isso tudo começou ali com a história dos chatbots, né? Que foi o primeiro ensaio. Esse é o começo de quase todo mundo, assim. Exato, né? Aí hoje a gente até olha e fala, nossa, chatbot de novo. Mas é o começo, como você falou, né? Então, assim, é curioso, tem essa curva. E agora evoluindo muito para ajudar os clientes nas suas jornadas, né? Então, até é interessante isso de... já tem outras instituições educacionais também usando como um tutor, né? Inteligência artificial como um tutor do professor, ajudando na construção de aula, ou também de validação de provas, revisão de provas e tal, né? Então, tem vários setores usando, eu diria que, de fato, o setor financeiro, os bancos estão mais avançados nesse sentido, e agora evoluindo mais na questão de inteligência artificial generativa, né? Há 2 anos, quando surgiu a inteligência artificial generativa, foi um grande acelerador no mercado de inteligência artificial como um todo, porque todas as pessoas passaram a usar ali nas suas vidas pessoais, né? E aí quiseram aquela facilidade também nas suas interações de negócios, nas suas empresas. Então, até no Antes de Eu Ter Estratégia, o ano passado, inteligência artificial não estava entre os top 10 de prioridade. E aí, essa escalada aconteceu esse ano, hoje é o terceiro, tá em terceiro lugar. Ano que vem deve ser o primeiro. Exato. E já ter passado os outros temas, né? Tanto todo mundo nessa fase, assim, de descoberta, né? E os setores descobrindo ali como usar em prol do negócio. Então, o grande segredo de tudo, de fato, é encontrar como a tecnologia vai beneficiar o negócio. Porque adotar a tecnologia pela tecnologia, ela não vai trazer nenhum benefício. Se você não tiver uma aplicação para ela e trazer um benefício para o negócio, ela vai cair por terra. Então, agora as empresas estão, de fato, tentando encontrar qual é a aplicação de negócio que vai se beneficiar ali dele, né, da inteligência artificial. É isso.
E eu estava lendo, né, um relatório da McKinsey que falava que em 2024 a gente deve ter investimento de no mínimo US$ 1 bi em inteligência artificial pelas grandes empresas, né? Isso por um lado. Por outro lado, você comentou até aqui da dificuldade, né, de achar parceiros do mercado mais embrionário, enfim, Uhum. de tá nascendo mesmo. Como que essas empresas, né, esses 300, 500 CIOs das maiores empresas estão vendo de gap ou de dificuldade para falar, pô, como é que eu consigo realmente acelerar aqui e capturar mais rápido o potencial? É um receio? O que que você observa mais, Débora? Os executivos que já estão mais avançados ali nos seus posicionamentos no board, né, aqueles que já estão bem próximos do board, respondem para o CEO, eles têm uma visão muito estratégica do uso da tecnologia. Então, é de fato como se conectar com o negócio, né? Como que a IA vai trazer um benefício de negócio. E aí, por isso que o ROI aparece em primeiro lugar. Como eu vou É justificar o difícil retorno do priorizar, investimento? né? E aí estão surgindo muito agora as provas de conceito. Então, testa num ambiente controlado, com uma estrutura ali mais reduzida, vê qual é o potencial, os benefícios e expande. Então, acho Uhum. que agora estão começando a surgir muitas provas de conceito mesmo, assim, né? Para provar o valor e depois você escalar a tecnologia. E aí, ao mesmo tempo também, eu vejo uma oportunidade muito grande para startups surgirem nessa seara, né? Porque já está começando, tem muita startup de IA e que elas estão provando ali uma eficácia para as gigantes, para as empresas gigantes e tal. E acompanhando também, favorecendo o mercado como um todo, se fazendo parceria com gigantes, né, com as grandes já estabelecidas fornecedoras de tecnologia e trazendo essa aliança, né, de a velocidade, a agilidade de uma startup com a segurança ali, toda ali o potencial e de fato a escalabilidade de uma gigante. Então tem essa conexão ali um pouco também. E tem também, talvez, né, pensando aqui, que, por exemplo, se você já é uma empresa muito grande, que fatura bilhões, e você tem isso como parte da sua solução de negócio para o cliente, vai ficar muito estratégico, né? Talvez Sim. aí a diligência que você tenha que ter para escolher esse parceiro, a startup e tudo mais, justifique um pouco dessa prova de conceito, dessa cautela, porque eu ainda vejo que tem muito executivo com alguma cautela, principalmente quando não é usar a inteligência artificial na camada de produtividade só, mas Uhum. é na camada de criar serviços e negócios para o cliente, né? Aí a cautela é Sim. maior ainda. Exato, porque você está mexendo ali no resultado da empresa, né, então por isso esses movimentos mais controlados, de você testar ali nesse ambiente mais fechado, para depois escalar, funciona, né, porque você está provando ali o valor e depois de fato você levar para outros mercados, outros negócios ali dentro da sua empresa. Perfeito. E hoje você tem as pessoas que, como a gente está conversando, né? É uma coisa mais nova que está surgindo. Então tem gente que fala que vai ser uma onda e que ainda dá tempo de entrar. Tem gente que fala que você já está atrasado. Como que você vê essa questão de quem quer entrar nesse universo de inteligência artificial, mas assim, vem de uma carreira que não sabe muito? Hum. Como que você imagina que a pessoa já passou o prazo, não passou? Como que você está vendo esse setor, assim? É curioso isso, assim, porque eu tenho uma visão de que hoje a carreira não é mais linear, né? Uhum. Antes, assim, quando eu falava dos meus pais ou dos meus avós, se formava numa profissão e você exercia ela para sempre. Né, Uhum. 20, 30 anos na mesma empresa. Hoje em dia já não é mais assim. Então você se forma você mesma, né? A gente estava conversando ali que se formou em engenharia, adorei saber, inclusive, engenharia elétrica, né? E enveredou por outro caminho. E isso é muito interessante, porque assim, você consegue flexibilizar a sua profissão e a inteligência artificial permite isso, porque assim, você não precisa ser necessariamente de tecnologia para trabalhar com inteligência artificial. Você, Uhum. como eu tinha mencionado antes, tem que saber fazer as perguntas certas para a inteligência artificial ter os insumos corretos para dar as respostas certas para as pessoas. Então você pode ser simplesmente um questionador, sabe aquela pessoa que sempre está lá perguntando por quê ou questionando de uma outra Uhum. forma? São aquelas que vão poder aí seguir uma carreira em inteligência artificial, né? E justamente ter, né, esse perfil mais questionador, mais de ir atrás, comunicativo. Por isso que está surgindo muito hoje a carreira de gerador de prompt.
né, que são aqueles que vão alimentar a inteligência artificial, vai ter um machine learning por trás para ela ir aprendendo tudo, mas precisa de uma pessoa para alimentar essa inteligência artificial, né? É claro que a gente sempre fala daquela questão de, a inteligência artificial vai acabar com empregos. Isso a gente fala Roubar meu emprego, né? Exato, desde que a inteligência artificial surgiu no primeiro dia fala isso. Mas é um caminho natural ali do mercado, né? Aconteceu isso na Revolução Industrial, que várias profissões deixaram de existir, mas outras surgiram. E a inteligência artificial não é diferente disso. Então, existem muitas possibilidades ali de carreira em inteligência artificial. E aí, a pessoa ela tem que ter esse perfil, né, questionador e tal. Então, independentemente da sua formação, se você quiser, de fato, seguir esse caminho, busque, né, o conhecimento, conversar com as pessoas também que já começaram nessa jornada, que já estão um pouco mais avançadas que você, entender um pouco do que é preciso para enveredar por esse caminho, buscar entidades que, de fato, ofereçam capacitações que você confia, que você possa ter ali uma esteira de desenvolvimento, né? E sempre ser curioso para buscar novidades ali nesse mercado, conhecer outras arenas ali, etc. Então, acho que tem um pouco disso. É isso, de talvez pular na piscina mesmo, né? Não ficar tanto só olhando. Eu acho que é a típica coisa que você tem que começar a testar, e testar na produtividade, testar na sua agenda pessoal ali de, pô, vou mandar uma mensagem. Será que tem um jeito de escrever que eu consigo usar um chat GPT ou outras ferramentas de linguagem natural? Enfim, tem vários usos, né? Microsoft com Copilot, enfim, tem várias empresas que estão trabalhando nisso, em facilitar essa camada de produtividade. Sim. E aí tem a camada para o negócio, de como que você vai colocar, qual a onda e como fazer isso com cautela, que acho que é a grande preocupação que as empresas estão, né? Porque também tem... Isso. É muito novo, e aí quando vem a inteligência artificial, você tem que confiar muito no que tá vindo, porque muita gente não sabe entender, fazer o cross-check se aquela informação é verdade, se aquela informação não é, e fica difícil de você traquear. Diferente quando você faz uma matéria, você fala, olha, eu falei com a Marina, e a Marina disse A, B e C, Sim. É claro, mas quando vai pra inteligência artificial, ela tem uma camada tão grande de dados que ela consegue mexer, que é difícil de você conseguir fazer esse contraponto e tudo mais. Na IT Forum, vocês têm usado inteligência artificial na empresa, não só nos clientes, mas dentro da IT Forum? A gente usa, assim, inteligência artificial generativa, né, mais para produtividade, mais nesse campo de produtividade, né. E aí, claro que a gente está evoluindo, né, então tem algumas questões que a gente está produtizando e vai trazer inteligência artificial para os nossos clientes também, para gerar dados, insights, informações que ele possa ali usar tanto para o time de vendas quanto para o time de marketing. Então a gente vai ter novidades aí daqui a pouco, muito em breve, não vou dar muito spoiler aqui, mas a gente já vai disponibilizar, enfim, até o final do ano aí para os nossos clientes essa ferramenta também para eles se beneficiarem. Então também é mais um setor que não necessariamente é do setor de tecnologia, né? Mas de plataforma, enfim. E já começando também a entrar nessa seara da inteligência artificial, né? Sim. Então acho que tem um caminho por aí também. Verdade. Quando você faz a pesquisa, você comentou muito da velocidade que as respostas estão mudando e do que os CIOs estão trazendo de dificuldade. E uma delas é medir o retorno do investimento, né? Sim. Porque o investimento hoje, ele tá na curva, talvez começando a ficar mais democrático, mas ainda não é uma tecnologia extremamente acessível, principalmente quando o grau de personalização é muito grande, né? Sim. Além dessas provas de conceito, o que você tem visto que tem surgido? O que eles têm olhado ali para ver se... Como é que eles provam, né? O CIO para o CFO, como que ele prova o ROI e ganha um orçamento ali? Eu tenho visto uma movimentação bem interessante de os fornecedores entrarem como investidores mesmo do projeto, né? Então, vamos ver juntos ali, junto com o CIO, o fornecedor, falando, vamos meio que, né, assim, ter esse projeto em conjunto,
ninguém ganha ali nada com isso. Eu tenho visto um movimento nesse sentido para provar o valor daquele projeto. Então, é de fato investindo nessas provas de conceito para gerar esse retorno do investimento. Ó, vamos conseguir gerar esse retorno X para essa área de negócio. Então, eu tenho visto mais uma coisa assim de parceria mesmo entre as empresas para justificar, porque é algo muito novo, né? E a inovação, ela é complexa, né? Assim, Uhum. quando você gera algo novo, você não sabe exatamente quanto que você vai gerar de retorno, é uma aposta. Mas nesses movimentos de parceria, de ecossistema, aí sim você consegue trazer uma visão mais efetiva ali do resultado e consegue provar, né? Aí você já vai gerando os benchmarks, né, do mercado, vai fazendo os comparativos, então você consegue replicar esses modelos e escalar, né? Então, sempre ali gerando num setor para poder escalar para os outros, tendo os aprendizados daquele projeto. Perfeito. E talvez para a startup que está nascendo seja interessante ter um grande cliente, e para o grande cliente a velocidade e a capacidade de inovar e de estar conectado com isso, né? Porque às vezes É só o verdade. processo de recrutar de uma grande empresa já vai ser mais moroso, muitas vezes, do que o processo de construir a solução de uma startup, né? Exato. É muito Ah, é. É uma uma coisa de dualidade. ecossistema mesmo, assim, acho que, né, é aquilo, né, você vai sozinho, você vai chegar lá, mas se você for com alguém, você vai mais rápido, né, então, você ter ali os aliados nessa jornada. É, e acho que uma coisa que você comentou também, né, Débora, na nossa primeira conversa, foi um pouco de talvez estar surgindo agora uma cadeira de Chief de Inteligência Artificial, né? Uhum, Então, uhum. igual antes tinha o de dados, agora o de inteligência artificial. Como você está vendo isso nas empresas? É mais um movimento das grandes empresas? É uma coisa que está mais pulverizada? Como que você está Eu enxergando? tô vendo esse movimento mais nas fabricantes, né, de software, hardware e tal. Tem Uhum. uma cadeira ali do Chief AI Officer, que eu vejo que é mais ou menos aquele movimento do Chief Data Officer, né? E para as grandes empresas que têm muitos dados. Mas, naturalmente, assim, se falou muito, né, no começo do Chief Data Officer, se era uma carreira transitória, etc. Ainda existem, né, executivos com esse perfil, etc. Mas eu acho que vai ser um movimento parecido, assim, vai ter uma jornada de contratar esses líderes de AI para organizar tudo ali, a estratégia. E depois pode ser absorvido, pode se ter outro nome, pode ficar dentro da área de tecnologia mesmo, mas aí depende muito da estratégia do negócio. Mas eu vejo mais ali uma carreira mais para a indústria de tecnologia. Entre as empresas usuárias, eu ainda não vi essa cadeira. Se tiver alguém aí que já tem, né, aí pode contar pra gente aí nos A comentários. gente vai aprender, porque surge coisa todo dia, né? É difícil É. até falar que amanhã já ficou Exato, velho. exatamente. Então, se tiver alguém, comenta aí. Mas, por enquanto, eu vejo mais na indústria mesmo, para organizar a estratégia, para levar a oferta para o mercado, para evangelizar também, porque a inteligência artificial, ela vai precisar muito de educação, muita evangelização do mercado. Então, vai precisar gastar uma sola de sapato ali para falar, explicar para as pessoas o papel da inteligência artificial aplicada no negócio, que não é só a tecnologia pela tecnologia, de que forma você vai gerar benefício para o seu cliente ali na ponta, etc. E nesse sentido, né, Débora, gerar valor, gerar quem já está conectando com inteligência artificial, quem já está começando a usar, sai na frente nessa camada de busca por trabalho, por emprego, né? O mercado está aquecido nesse sentido, né? Tem até Sim. estágio já para pessoas de inteligência artificial tentando buscar esse perfil justamente questionador e tudo mais, e não necessariamente um perfil técnico, um perfil muito específico, né? E nesse sentido, até o Elon Musk cita, né, que a busca vai ser muito feroz ali por esses talentos de inteligência artificial. Que Uhum. mesmo por um lado a gente fale que, pô, pode ser qualquer pessoa que vai democratizar ainda mais, por outro lado a gente vê que também tem um desconhecimento e uma falta de mão de obra qualificada para conseguir levar as empresas para onde elas querem ir, né? O que as grandes empresas têm feito para buscar? Onde que elas têm ido buscar esses talentos? É mais no perfil mais jovem? É no perfil mais onde que elas têm ido para chegar buscar e suprir esse gap, Débora? Não, interessante isso, porque assim, hoje já existe um rouba-monte no mercado, né? Porque existe um gap muito grande de talentos em tecnologia. E rouba-monte vai acontecendo, vai de uma empresa para outra, vai para o concorrente, vai e volta e tal. Com a inteligência artificial, isso se intensifica. Mas eu vejo um movimento muito interessante das empresas de apostar em upskilling e reskilling, especialmente em reskilling, né? Uhum. E não
um mix, assim, né? Então, vejo muitas empresas fazendo hackathons, já estão começando a surgir. Ontem mesmo estive em um hackathon de uma empresa de inteligência artificial. E aí também tem toda uma questão de, vamos fazer um programa de desenvolvimento de talentos voltados para esse perfil. Então, desenvolve esses talentos e absorve. Porque é mais interessante para os dois lados. Você treina e absorve para o seu negócio. É claro que o rouba-monte sempre vai existir, né? Uhum. Mas na medida do possível, as empresas elas estão investindo sim na capacitação, no reskilling, no upskilling desses talentos para que eles se orientem aí para essas novas tecnologias, né? Daqui a pouco surge outras que a gente também nem sabe, né? Mas enfim, quando a gente está falando de inteligência artificial, isso é muito latente, assim. Eu vejo um movimento de capacitação e tal, mas não algo que a indústria está fazendo de forma conjunta. É cada um fazendo ali de forma mais individualizada e tal, né? E a gente precisa de ter um catalisador disso tudo, assim, para, de fato, treinar e capacitar de forma mais massiva. Porque assim, como é uma coisa nova também, o rouba-monte tá acontecendo, mas é um rouba do monte de um monte menor, né? É O monte verdade. ainda não é tão grande. Então, acho que o monte precisa crescer, igual você tá sugerindo, pra aí sim as empresas conseguirem ter talentos mais capacitados, né? Porque não adianta eu roubar de um monte muito pequeno, eu preciso ampliar a quantidade de pessoas. E aí treinar realmente é uma vertente que vem forte a busca de treinamentos. E aí para profissionais diversos, né? Não Sim. necessariamente para pessoa de tecnologia. Porque quem é de tecnologia já é um pouco, ou tende a ser um pouco mais familiarizado com inteligência artificial do que quem não é, né? E quem não é, às vezes fala, nunca entendi Como nada de usar? tecnologia, nunca aprendi nada. Agora vem inteligência artificial, eu tenho que saber e tenho que usar. Dá uma confundida, né? Mas eu acho que todo mundo tem que ter conhecimento de tecnologia e inteligência artificial hoje em dia. Não precisa ser o mega master especialista, mas entender como ele pode beneficiar seu negócio. Isso em qualquer tipo de negócio, desde o pequeno até o grande, entendeu? Há um tempo eu dei uma palestra de inteligência artificial para a Rede Mulher Empreendedora. E eram empreendedoras, então foi um beabá mesmo, assim, de como você usa no seu pequeno negócio, e independentemente do setor. E aí elas ficaram encantadas, assim, de ver, e as ferramentas surgem a todo tempo, todo dia. Hoje mesmo recebi uma indicação de uma ferramenta ali que é um bot do WhatsApp, que vai ajudando você a organizar sua agenda. Então, você manda lá uma mensagem, e aí ele já coloca o compromisso na sua agenda. Muito na linha que você falou de eficiência, de trazer ali organização e eficiência e tal. Mas já é um primeiro passo. Então, acho que todo mundo hoje tem que ter ali um conhecimento mínimo ali de como você pode se beneficiar dessa tecnologia. É isso, acho que a gente tá no meio desse surgimento que acho que vai ser legal viver e daqui uns anos olhar pra trás e ver o quanto avançou, né? Igual a gente olha hoje pra internet e antes tinha a discussão do livro, né? Agora é Revolução Industrial, enfim, tantos exemplos que a gente viveu aí na história, né? E também, por exemplo, a nuvem, né? Antes, quando surgiu o cloud, todo mundo falava, nossa, a nuvem. Hoje todo mundo usa, de certa forma, seu e-mail tá na nuvem, suas fotos estão na nuvem. Então, assim, é isso, é você falar, tá bom, eu vou usar na minha vida ali, também no meu negócio e tal. E vai ser onipresente, assim. Eu acredito que inteligência artificial vai estar em tudo que a gente vai ter, assim, igual a nuvem é hoje, tá em tudo. É isso. E acho que, assim, pra gente também finalizar aqui, queria te perguntar o que você vê pra frente, né? Acho que a gente foi pincelando algumas coisas, mas o que você vê pra frente de inteligência artificial? Que recado você deixaria pra quem tá assistindo a gente que conhece um pouco ou não conhece de inteligência artificial ainda? Assim, acho que primeiro de tudo, né, quem quiser enveredar por esse caminho, se capacitar, estudar, buscar fontes confiáveis ali para, de fato, se especializar no tema, trocar, conversar com pessoas, ir a eventos, estudar casos de uso, etc, né? Mas, ao mesmo tempo, se você tem o desejo, né, de evoluir nessa arena, assim, mais como o lado do fabricante, né, de ter uma startup, também buscar ali quais são os gaps de mercado, e isso vem muito da necessidade. Então, não é só a tecnologia pela tecnologia, como eu falei já algumas vezes aqui, porque é interessantíssimo, a gente fala há muitos anos sobre isso, mas qual é a aplicação daquela tecnologia no negócio? Então, a mensagem para mim que fica muito latente é que, de fato, a inteligência artificial tem que beneficiar o negócio. Se ela não tem uma aplicação para o negócio, se ela não vai resolver um problema de negócio, não vai beneficiar o seu cliente, então ela não vai servir para você agora. Você não está preparado para ela agora. Então, ela de fato precisa beneficiar o seu negócio. É descobrir qual é
o lado do seu negócio que vai precisar se beneficiar dela e aí colocar em prática, porque efetivamente os resultados vão chegar. É isso, Débora, é isso. E acho que é super interessante o que você tá trazendo. E acho que quem ainda não pulou nessa piscina É. ainda tá em tempo de começar a nadar. Saiu um pouquinho atrás, mas ainda tem Tamo talvez no começo aqui, né? Pode começar ali no raso, né? Pra depois se aventurar ali e nadar no fundo dela, com certeza. É isso, Débora. Foi um prazer falar com você. Queria te fazer Obrigada. deixar aberto aqui pra quem quiser se conectar com você. Qual que é a melhor rede social? Como que te acha? Legal. É só buscar lá Débora Oliveira com H, Débora com H no final, Oliveira no LinkedIn, e a gente troca uma ideia, a gente conversa lá, eu respondo também as mensagens super tranquilamente lá. É isso. Quem quiser ficar atualizado com o que tá vindo de tendência, né? A IT Forum vem muito pra trazer esses insights e a Débora tá sempre conectada, né? É verdade, obrigada. Muito obrigada. Foi muito, muito bacana conversar com você, Marina. Obrigada, você deixou sempre à vontade aqui, deu bastante espaço pra gente conversar. Espero ter contribuído aí também. Um prazer. Esse foi mais um episódio da série de podcasts Acelera Aí. Fique de olho em nossos canais de comunicação para não perder nada. E compartilhe esse vídeo com quem quer saber mais sobre inteligência artificial também. Até a próxima.